Oi pessoal, beleza? Vamos lá na questão 13. Diz aí, ó, uma circunferência tem centro no eixo das abscissas. O que isso significa? Que um ponto que está no eixo das abscissas, ele tem coordenadas x e 0. O y dele é 0, x0. Ele passa pelo ponto 4, 4. Quer dizer, o ponto 4, 4 pertence à circunferência. Então vai pensando, a distância desse centro até esse ponto tem que ser igual ao raio. E não intercepta o eixo das ordenadas, eixo y, né? Se a área do círculo definido por essa circunferência é 17π, a abscissa do seu centro é 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos lá. Veja aí. O centro coordenadas x 0, porque ele está sobre o eixo das abscissas, o y é 0. E passa no ponto 4, 4. Então, de acordo com a equação da circunferência, a distância do ponto C ao ponto P é igual ao raio, ou seja, x menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Certo até aí? Agora, ele diz que a área é 17π. Mas como que é a área da circunferência? Não é π fez o raio ao quadrado? Então, cancelando o π, o raio ao quadrado é igual a 17. Esse valor aqui, ó, raio ao quadrado é igual a 17. Nós vamos substituir aqui por 17. Mas se o raio ao quadrado é 17, o raio é raiz de 17. Observa que raiz de 17 é um pouco maior que 4. Importante isso aqui, para você saber exatamente onde é que esse centro vai ficar, porque ela não intercepta o eixo y. Então vamos lá, substituindo lá, ó, x menos 4 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado é igual a raio ao quadrado, que é 17. Então, quadrado da diferença, x2 menos 8x mais 16, mais 16, menos 17, passou o primeiro mesmo, igual a 0. 32 menos 17 é 15. Então nós temos aqui uma equação de segundo grau, cujas raízes são 3 ou 5. Beleza? Você pode resolver pela soma do produto. 2 números que o produto é 15, cuja soma é 8, 3 e 5. Agora, veja a contenção. Sendo o raio maior que 4, raiz de 17 é maior que 4. Se o x for 3, a circunferência vai interceptar o eixo y. Logo, o x só pode ser 5, letra C. Veja aí o desenho. Veja aí o desenho que eu fiz. Olha bem. Ela passa no ponto 4, 4, tá ele aqui. Se o centro for 3, ó, essa em vermelho. Se o centro for 3, ela vai interceptar o eixo y. Agora, se o centro for 5, olha aqui, ela não vai interceptar o eixo y. Por isso que o centro tem que ser 5. Porque, veja bem, esse raio aqui, ó, é igual a esse, claro. As duas têm o mesmo raio, né? As duas que eu desenhei. O raio aqui é raio 17, aqui também. Um pouco maior que 4, né? Você vê o seguinte, que com o raio 3... com o centro 3, o raio sendo maior que 4, aqui é 3, essa distância não é 3, quer dizer que vai passar disso aqui, vai interceptar o eixo y. Agora o centro sendo 5, com o raio um pouco maior que 4, não vai alcançar o eixo y. Resposta 5, letra C, beleza? Está aí resolvido. Agora, eu quero te lembrar que aquela equação de segundo grau também pode ser resolvida assim, ó, pela soma e pela diferença das raízes. Está aqui a equação. A soma das raízes, oposto de B sobre A, ou seja, 8. E a diferença das raízes é raiz quadrada de delta dividido por A, que é 1. Então fica, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é 15. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 15, 60. A diferença, raiz de 4 é 2. E agora você monta o sistemazinho, olha aí. Aqui, monta o sistemazinho.
a soma das raízes igual a 8. E a diferença das raízes nessa mesma ordem, x1 menos x2 é igual a 2. Cancela x2, porque você vai somar as equações, né? Cancela x2, 2x1 igual a 8 mais 2, 10. x1 é 10 dividido por 2, 5. Agora substitui na equação da soma aqui, ó. A raiz x1, 5, mais a raiz x2 igual a 8. 8 menos 5, a outra raiz é 3. Como é que eu resolvi? Utilizando essas duas expressões aqui. A soma das duas raízes é o oposto de B sobre A, que você já sabia, né? E a diferença das raízes é a raiz de delta sobre A. A diferença na mesma ordem que você escreve aqui, viu? Se você escreveu x1 mais x2, a diferença é x1 menos x2. Se você escrever x2 mais x1, aí tem que ser x2 menos x1. Mas não precisa, coloca na mesma ordem, né? x1 mais x2, x1 menos x2. Não é legal? Aí você monta o sisteminha, ó. x1 mais x2 é igual a esse valor S aqui, e x1 mais x2 é igual a esse valor D. Resolve o sistema. Beleza? Então é isso por enquanto, pessoal. Bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.